Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 8: A história do mundo começa no quintal, ou a Troia de Roma. Na semana passada vimos como os romanos consolidaram as suas leis com as 12 tábuas e como eles continuaram a organização da sua república internamente. Nas décadas que se seguiram, houve uma série de guerras, batalhas, com as tribos ali da Itália Central, onde Roma foi aos poucos se tornando uma força hegemônica naquela área da península. Só que ao norte permanecia a grande força que era a Etrúria, com suas 12 cidades. Já conhecemos as cidades da Etrúria, algumas delas, inclusive Clúsio, que era a cidade do Porcena, o rei que atacou Roma. A gente conheceu a Tarquínia, que era a cidade de onde teriam vindo os reis míticos de Roma, os três últimos. Só que a cidade mais próxima de Roma, na verdade, era uma cidade chamada Veii, que ficava a 20 quilômetros um pouco ao norte de Roma, seguindo ali pelo rio Tibre. Eles controlavam essa parte norte e os romanos controlavam a parte sul, a margem sul do rio. Por conta dessa proximidade, obviamente, Roma e Veii tiveram uma história imensa e longa de batalhas e guerras que datavam até da fundação de Roma. Só que, em torno do ano 400 a.C., eles iniciaram uma batalha que seria uma guerra que seria a última de suas guerras, porque terminaria com a destruição completa de Veii. O que aconteceu foi que Veii era muito bem protegida por muralhas, por três lados e por uma geografia que era muito propícia para que ela resistisse a cercos por muito tempo. E nesse momento, Roma tem uma importante modificação na estratégia militar romana, que até então era como na antiguidade, onde as batalhas, onde os soldados eram também fazendeiros ou pastores, eles tinham que voltar para suas fazendas, e não ficavam no campo de batalha o ano inteiro. Por conta da importância de derrotar Veii, o Senado romano votou pela primeira vez que os soldados seriam pagos para ficar no campo de batalha o ano todo. Isso é uma mudança importante que, eventualmente, 400 anos depois, vai levar ao fim da República, né? Essa questão do exército profissional e não um exército de cidadãos, tá? A outra grande inovação vai acontecer no final da guerra, né? Essa guerra que os romanos diziam ter durado 10 anos, então entre do ano 402 a.C. até o ano 492 a.C., mas mesmo o que se acha hoje é que, novamente, os historiadores romanos, inclusive o Tito Livio, teriam feito mais um paralelo com a história da Grécia, por conta da Guerra de Troia ter durado 10 anos, então eles diziam que a Guerra de Veii teria durado 10 anos também. No final, no 10º ano dessa guerra, os romanos decidiram apontar um ditador para ver se terminava. O ditador era vai acabar virando um herói da história romana que era conhecido como um gênio militar. O nome dele era Marius Furius Camilo. Então, o Camilo vai virar, na verdade, por essa época, ele acabou sendo considerado um segundo fundador de Roma. A gente vai ver por quê, porque não foi só por conta disso, não. Ele chega, vê que Veii era muito bem protegido por essas muralhas, que eram muralhas que eles não tinham como escalar. Então, o que é que acontece? Ele cria uma inovação. Ele propõe que ele manda o exército cavar túneis embaixo dessa muralha. Secretamente, ele manda umas tropas cavarem como se fossem minas por baixo, né? E vão passando por baixo da muralha. Quando eles chegam do outro lado, eles chegam no templo de Juno. E os protetores, as pessoas de Veii, não entendem aquilo. De repente, sair do chão, saem esses soldados de Roma, né? Todo um grupo de soldados invade, sai dali, vai e abre os portões. Que tem também um paralelo aí com a história do cavalo de Troia, né? Eles abrem os portões, quando eles abrem os portões, os romanos entram e destroem a cidade. Eles
praticamente toda a população masculina foi executada e as mulheres e as crianças foram vendidas como escravos. É mais uma amostra da barbaridade, da violência da guerra na antiguidade, mas isso é que foi colocado pelos historiadores romanos, que veio, toda a população foi destruída e tirada da cidade. Uma cidade magnífica, né? Uma cidade poderosa, até então foi totalmente destruída. Duas coisas acontecem no retorno do Camilo como grande vencedor que vão irritar os plebeus. Primeiro, ele, no seu triunfo, ele é puxado, a carroça dele é puxada por 4 cavalos brancos. Os plebeus acham aquilo meio excessivo e acham que o Camilo está muito cheio de si, né, e com pretensões monárquicas, talvez. Somente Júpiter teria direito a 4 cavalos brancos puxando sua carroça, sua carruagem. A segunda coisa que o Camilo fez foi que, segundo ele se lembrou, quando ele volta para Roma, ele diz assim: olha, eu prometi a Apolo, pra gente, se a gente ganhasse essa batalha, 10% dos espólios da guerra seriam dedicados a um templo a Apolo. Bom, os soldados não ficaram nada felizes em ter que dar 10% de todos os espólios e as riquezas que eles tinham trazido de Veii para que o Camilo criasse o seu templo a Apolo, né? Então, com muita má vontade, eles contribuíram para esse dízimo aí. Por conta de tudo isso, o Camilo foi acusado de pretensões monárquicas e corrupção por conta da história dos espólios e foi chamado a ser julgado pelos tribunos da plebe. O Camilo, obviamente, achou que não teria um julgamento justo e entre ser julgado e ir para o exílio, ele disse: eu vou para o exílio. Diz a lenda que o Camilo teria dito o seguinte ao sair de Roma: se eu for culpado, que eu fique pro resto da minha vida nesse exílio mesmo, que eu mereço, se eu merecesse essa punição. Mas se eu não for, que essa cidade aqui, que está me exilando agora, depois de eu ter ganho uma grande batalha para ela, que ela sofra as consequências dessa injustiça. Bom, como a gente falou, essa batalha teria, esse final teria sido em torno do ano 492, né, por aí pelo 495. Então, de 10 anos depois, essa profecia, essa maldição, essa praga do Camilo vai se realizar de uma maneira muito dura e muito cruel, que a gente vai ver próxima semana, onde Roma passou por um dos piores momentos da sua história, onde quase ela literalmente se muda de onde era e quase eles desistem de manter aquela cidade ali, por conta dessa invasão bárbara que a gente vai discutir próxima semana e como ela afetou o psiquismo romano. E vocês vão ver que essa invasão acontece e só vai ocorrer de novo 800 anos depois. Então foi uma grande lição para os romanos o que vai acontecer nas próximas décadas com essas invasões. A gente vai discuti-las e saber do papel que o Camilo teve na próxima semana. A gente se encontra. Uma boa semana a todos.